Mateus capítulo 24. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos passar em algumas passagens por aí. Mas antes, eu gostaria de ir com vocês até Atos capítulo 1. O trecho que fala da ascensão de Jesus Cristo, Atos capítulo 1, depois a gente volta lá para Mateus 24. Um pouquinho antes de Jesus subir aos céus. Atos capítulo 1, versículo 6 em diante. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco, ou seja, anjos, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Em outras palavras, o que os anjos estavam dizendo é: ele subiu, mas não vai voltar tão já. Então, bora trabalhar. Bora descer para a cidade e trabalhar. Agora a gente volta lá para Mateus capítulo 24. E esse capítulo 24 de Mateus, depois que organizaram a Bíblia em capítulos e versículos para facilitar para a gente encontrar, imagina você chegar numa rua e ter que perguntar: onde é que mora o David? E talvez tenha 4 ou 5 Davids na rua, e vai ter que ficar procurando de casa em casa, mas quando alguém diz: eu moro na rua tal, no número tal, e aí você vai direto na casa e bate palma lá, ou aperta a campainha. Quando a Bíblia foi escrita, ela foi escrita como nós escrevemos uma carta para alguém. Texto corrido, sem dividir por capítulos, sem dividir por linhas. Mas para facilitar a localização, é que a Bíblia foi dividida em capítulos, e dentro de cada capítulo, os números dos versículos. Mas quando fizeram a separação, marcaram ali o capítulo 24 de Mateus, e puseram esse subtítulo em cima, que está aí escrito com uma letrinha bem escurinha, que a gente chama na linguagem de gráfica em negrito, que no WhatsApp você coloca um asterisco, escreve alguma coisa, põe um asterisco e aquele texto fica mais escuro. Você já tentou isso? Se não tentou, tente. Quando você quiser dar destaque para alguma coisa, coloque um asterisco, escreva a palavra e depois asterisco de novo, e aquilo vai ficar em negrito. No tempo da máquina de escrever, a gente voltava o carro e batia as letras de novo no mesmo lugar, voltava de novo, batia outra vez. Aqui no primeiro banco tem uns que estão rindo, que sabem o que é isso, né? A gente tinha que datilografar um monte de vezes a mesma palavra para ela ficar assim
bem marcada. E alguém escreveu aqui, antes do capítulo 24, o sermão profético. Ou seja, Jesus começa a falar algumas coisas do futuro. E nós vamos ver algumas passagens com algumas coisas em comum. Algumas coisas que foram acontecendo. No Mateus capítulo 24, Jesus já dá um alerta sobre coisas que iriam acontecer. E ele dá um alerta muito importante, porque algumas pessoas acham que todo mundo que faz milagre é de Deus. Todo mundo que faz algo especial, algum sinal especial é de Deus. E Jesus está dizendo, cuidado, às vezes não é de Deus. Ali no versículo 23 do capítulo 24, Jesus disse, então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, porque Jesus disse, eu vou voltar. Na casa do meu pai, que diz o versículo, há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei, para que onde eu estou, estejais vós também. Então ele disse, eu vou subir, mas eu volto para buscar vocês. Eu volto. Mas Jesus está dizendo, cuidado, porque alguns vão aparecer antes, dizendo que sou eu. Então ele diz aqui, versículo 23, então se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isto a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão para lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Quando Jesus voltar, todo mundo vai ficar sabendo. Todo mundo vai ficar sabendo quando ele chegar. Então, se alguém falar para você, olha, ele chegou ontem, você tem que dizer, não chegou não. Porque se tivesse chegado ontem, eu teria sabido. Então, esse capítulo 24, Jesus vai falar muitas coisas acerca dos finais dos tempos, e algumas coisas são repetidas. Meu pai sempre contava a história de um menininho que passou por um naufrágio junto com o pai dele, mas era coisa assim dentro de, não sei se era rio ou o que era, e o pai conseguiu nadar e colocar o filho em cima de uma pedra, e ele disse, fica aí que eu vou buscar ajuda, porque o pai não conseguiria nadar com ele até fora da água. E aí quando voltaram com ajuda, perguntaram para o menininho, você teve medo? E ele disse, meu pai falou que ia voltar. Já um outro que passou por uma situação parecida, perguntaram, você tremeu? E aí a pessoa disse, eu tremi, mas a pedra não tremia. Então nós estamos aqui hoje, vivendo, trabalhando, alguns já casaram, outros estão com planos de casamento, alguns já têm filhos, outros estão planejando e vão chegar com o tempo, mas nós não sabemos que dia e que hora Jesus vai voltar. Não sabemos. Se Jesus avisasse, o que aconteceria? As pessoas viveriam de qualquer jeito, e quando chegasse assim, um mês antes, iriam correr para as igrejas, uma semana antes iriam, eu quero me batizar, e no dia estariam todos assim, com todas as contas pagas, tudo certinho, já teriam pedido perdão para todo mundo, mas Jesus não avisou o dia e nós não sabemos.
Na história do cristianismo, algumas pessoas até mesmo tentaram calcular a data. E é raro, porque a data que eles deram foi cálculo de homens, mas a Bíblia diz que Deus separou para a sua exclusiva, só Ele sabe. E um dia vai acontecer. E nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar preparados. E vocês vão notar, por exemplo, aqui no capítulo 24, do versículo 36 em diante, Mateus 24, 36 em diante. Jesus vai usar o exemplo de Noé, e ele diz o seguinte: pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio. Mateus 24, versículo 37. Mateus 24, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando Jesus fala do Filho do Homem, ele está falando dele mesmo, que era uma palavra que já se usava no Velho Testamento, referindo ao Messias, o Filho do Homem. Então, nos dias de Noé, aconteceu assim rápido. Quando eu era criança, e eu já fui criança também, gostávamos de brincar de esconde-esconde. E alguém tinha que contar. E às vezes ia contando e falando o quê? Posso ir? E aí os desavisados respondiam o quê? Ainda não. E por que as pessoas perguntavam, posso ir? É para perceber de onde vinha o som, né? Fulano está para o lado de cá, Beltrano está para lá. E perguntava, posso ir? Meu irmão Manuel costumava responder, ainda não. Ele sempre fazia isso, ele corria assim, falava, ainda não. Só que ele saía de lá e corria para cá e se escondia para o lado de lá. Então quem ia procurar, ficava procurando o Manuel para cá, mas ele estava para lá. Mas eu lembro que no final de contar, a criança costumava dizer, quem se escondeu, se escondeu. Quem não se escondeu, não se esconde mais. E virava. E às vezes quando virava tinha alguém tentando achar um esconderijo. Nós vamos ver que nas passagens que Jesus fala sobre essa volta dele para buscar a sua igreja, Jesus deixa claro que vai ter um momento que vai acontecer. Algo vai acontecer. No caso de Noé durante 120 anos, eu sei que você vai dizer 120 anos, pastor, na época as pessoas viviam muito mais que hoje. Mas durante 120 anos ele construiu a arca, dizendo, Deus vai mandar chuva. Lá em Gênesis, fala algo sobre que a terra era regada. Eu até anotei, deixa eu ver onde é que eu anotei, a pastora me falou hoje, eu perguntei para ela onde é que está aquela passagem. Mas em Gênesis nós encontramos o trecho de Noé, e a Bíblia diz que a terra produzia um orvalho. Gênesis 2,6, obrigado. Eu anotei aqui, mas não anotei no... Gênesis 2,6, deixa marcado lá em Mateus, que nós vamos para lá depois, mas Gênesis 2,6 diz, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Era assim que Deus regava as plantas na terra. Subia água, descia a neblina, regava.
Se você não gosta muito de regar planta, faça um terrário. Terrário você pega um vidro, coloca um pouquinho de terra no fundo, pega um pauzinho, 2 pauzinhos, faz que nem japonês que come com aqueles, acho que é hashi que chama. E aí você pode pegar algumas plantinhas e colocar lá dentro do vidro. Pode ser uma garrafa deitada. E aí você vai precisar de 2 pauzinhos bem compridinhos para semear tudo lá dentro. Isso se chama terrário. Se você pesquisar no Google, você vai achar várias ideias. E depois, rega um pouquinho, e aquela água vai ficar ali dentro da garrafa, ela vai evaporar, vai escorrer pelo vidro, vai evaporar. Então, se você viaja muito, se você passa muito tempo fora de casa, terrário resolve o seu problema. Você vai ter sempre um verdinho e não vai precisar se preocupar, nem com o bichinho entrando lá para comer. Mas quando Noé começou a construir, ainda não tinha chovido sobre a terra. Hebreus 11:7 fala que Noé creu. Mas ele foi avisando, Deus vai mandar água, muita água, vai subir, vai haver inundação, e as pessoas acharam que ele estava maluco. E ele foi construindo e avisando, e no fim só entrou na arca com ele quem acreditou foram os filhos e as esposas dos filhos e a própria esposa. Mas chegou um dia que Deus fechou a arca pelo lado de fora, e começou a chover. E aí as pessoas com certeza se lembraram de quem? Lá no alto do monte tem um Noé que está construindo lá, vou correr para lá. Mas a arca já estava fechada. Então teve um momento que quem escondeu, escondeu, quem não se escondeu, não se esconde mais. Nós não sabemos a data. Eu lembro que um dia eu estava pregando em Cosmópolis, a primeira igreja que eu fui pastor auxiliar junto com meu irmão era o pastor, e a pastora Lídia também, éramos seminaristas, e eu estava lá de auxiliar. E um dia eu falei sobre essa questão de que Jesus disse que ele vai voltar como ladrão da noite, porque o ladrão não avisa que dia que ele vem. Ele chega sem aviso. E aí uma irmã da igreja, bem assim, experiente na vida, ela perguntou: pastor, então se um ladrão for entrar, a gente tem que deixar entrar porque pode ser Jesus? Eu falei, não é isso. Vamos voltar. No caso, Jesus está usando como exemplo, assim como o ladrão não manda recado, nós também não vamos receber um recado de Jesus dizendo semana que vem. Nos dias de Noé foi assim. A porta foi fechada. Quem ficou de fora? Com certeza, alguns parentes. Noé devia ter familiares ali na região, a esposa dele devia ter os familiares dela, os filhos entraram, mas eles deviam ter colegas de infância, as esposas dos filhos tinham seus irmãos. Todos ouviram Noé pregando durante 120 anos, dizendo: vai chover. E Deus mandou construir essa arca, porque Ele vai mandar chuva. Lá no livro de 2 Pedro 2,5 fala que Noé foi o pregador, o pregoeiro. Ele ficou pregando, anunciando que eles tinham que se arrepender e entrar junto com eles na arca. Então, houve um momento. Eu quero que você guarde esse detalhe, porque as outras passagens que Jesus, as outras ilustrações que Jesus vai dar também tem esse detalhe, um momento. Uma data que não era aguardada, mas de repente acontece. Assim como nos dias de Noé, um dia Jesus vai voltar.
Não sabemos quando, mas está mais perto hoje do que semana passada. Então, precisamos estar prontos. Você talvez tenha falado para alguns familiares, para alguns vizinhos, para alguns amigos, e eles talvez até achem engraçado, porque na época nunca tinha chovido, mas Noé creu em Deus. E ele foi anunciando. E quando Deus mandou entrar, ele entrou. E Deus fechou pelo lado de fora. Alguém disse que Deus fechou pelo lado de fora, porque se fosse por dentro, se Noé que tivesse que fechar, a hora que os parentes e amigos começassem a gritar do lado de fora, abre, abre, ele ia abrir. Mas o tempo já tinha passado. Olha outra passagem, ainda no capítulo 24, versículo 45 a 51. Jesus vai contar uma parábola de um servo, do servo fiel e do servo mau. Um pouquinho antes, no versículo 42, Jesus disse: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Não sabem. Do versículo 45 em diante, Jesus vai contar que quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo. É como se um patrão viajasse, desse a chave da despensa para um dos empregados e dissesse: você é o responsável por abrir a despensa e dar mantimento para os demais companheiros, para os demais, a Bíblia fala conservos, em outras passagens, ou seja, o que estava com essa responsabilidade era tão servo quanto os outros. Versículo 46. Bem-aventurado, feliz. Toda vez que aparece bem-aventurado na Bíblia, você pode substituir por feliz ou felizes, se tiver no plural. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, está abrindo a despensa, está dando comida para os empregados, todo dia a quantidade do dia, todo dia a quantidade necessária. Ou se era por semana, cada semana abrir a despensa e dar o necessário para a semana. Quando o chefe chegar e achar essa pessoa fazendo assim, ela será bem-aventurada, será feliz. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados? Virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, considerando-o com os hipócritas, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa passagem, quando eu li, me fez pensar na nossa responsabilidade como pastores, que somos tão servos quanto os que não são pastores. Temos a responsabilidade de alimentar, mas um dia o dono da igreja vai chegar. E o que é que nós, pastores, fizemos? Nessa história que Jesus contou de um servo mau, ele passou a entender que, bom, meu patrão está demorando e eu tenho a chave da despensa, e ele começou a agir como se ele fosse dono de tudo.
e passa a espancar, passa a comer e beber com os bêbados. Há uma responsabilidade sobre aqueles que têm um ministério. Pode ser o de dar aula, pode ser o de pastorear, pode ser o que for que Deus tenha colocado na sua mão. Aquilo não é seu, mas você tem a responsabilidade de continuar fazendo o que o dono da igreja mandou fazer. No caso aqui, o dono daquela, talvez uma fazenda. Mas como ele tinha a chave, ele começou a aproveitar. Ele começou, talvez, a exigir algumas coisas. Porque ele tinha a chave. Ouvi de dois irmãozinhos que estavam brincando. Eu li isso num livro há um bom tempo atrás. Estavam brincando com pedras e de repente o menino atirou uma pedra e matou o pato, sem querer. E aí os dois irmãos combinaram que não iam contar para a mamãe o que tinha acontecido com o pato. Mas quando chegou a hora da janta e a mãe falou para a menina: a louça é sua hoje. Ela disse: não, o fulano ali, ele disse que hoje ele quer lavar a louça. Né, irmão? E ele entendeu, porque ela tinha um segredo. E ela passou a... Toda vez que tinha algum serviço, ela jogava para o irmão. Ela virou uma chantageadora, porque ela tinha um segredo. Até um dia que ela tentou fazer isso e a mãe disse: eu já estou sabendo do pato. Ele foi lá e confessou para a mãe o que estava acontecendo. Mas ela tinha algo que mantinha o irmão quase que escravo dela. Nessa história aqui, Jesus conta deste homem, e como ele tinha a chave da despensa, ele passou a ser um abusador. Todo aquele que é responsável por um grupo tem que tomar cuidado, porque a função é dar alimento no momento certo, conforme a orientação daquele que o colocou naquela posição, mas não pode usar a sua função como meio de conquistar coisas. Quando o dono chegou, ele ainda estava na função, só que estava agindo de forma errada. Um dia Jesus vai voltar, e para nós, os pastores, ele não vai querer saber se continua na função, mas como é que nós usamos a nossa função. Para quem é professor, Jesus vai voltar e saber como é que você cuidou da sua função. Mas nós não sabemos que dia ele vai voltar. Senão nós, os pastores, quando chegasse perto, a gente iria correr para dar um jeito de mostrar serviço. Eu não sei quando ele vai voltar. Assim como eu não sei até quando que eu vou viver. Então, mais um dia, o patrão chegou. E quando o patrão chegou, encontrando esse servo agindo de forma errada, a Bíblia diz que ele iria aplicar castigo severo, que não dava mais tempo de consertar, porque ele teve tempo durante toda a ausência do patrão de repente dizer: estou fazendo errado, o patrão vai chegar, deixa eu mudar, deixa eu começar a dar direito ao alimento para os outros empregados, deixa eu fazer o meu trabalho direito. E aí Jesus conta mais uma, no capítulo 25, versículo 1 em diante. Ele conta a parábola das 10 virgens. Fazia parte da cerimônia de casamento. Quando o noivo chegava, um grupo entrava para todo aquele cerimonial.
Nos tempos de Jesus, o casamento era diferente de hoje. Hoje a figura principal do casamento, quem é? A noiva. Todo mundo está esperando a noiva. E aí começa a música. Quem que entra primeiro? Quem? O noivo? Não, está errado. Quem que entra primeiro? As testemunhas. Porque as testemunhas estão lá para dizer: eu assisti o casamento. Eu vi tudo. Eu vi que o noivo entrou por livre, espontânea vontade, né? Ele não foi puxado, não foi empurrado, não tinha alguém com a mão no bolso atrás dele. Ele entrou. Né? Então, as testemunhas entram primeiro. Depois entra o noivo. E aí depois entra a noiva. Todo mundo fica esperando. Nos tempos de Jesus era diferente. O importante era o noivo. Por isso que Jesus diz: eu sou o noivo. Não é a noiva que é importante, a noiva é a igreja, não é a noiva que é importante. A gente quer trazer para o nosso padrão aqui da nossa região, achando que a noiva é que é importante e o noivo vai chegar. Não, era o contrário. O importante era o noivo, que ele vai chegar. E você pode ler em casa depois, com calma. Mas essas 10 virgens, elas precisavam aguardar, porque não sabiam o horário que o noivo iria chegar. E elas tinham lamparinas. As lamparinas tinham como combustível óleo. E alguém explicou uma vez aquela passagem que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E a gente pensa na lamparina do Brasil. Não, a lamparina da época era bem pequenininha. E quando eles iam andar à noite, eles amarravam a lamparina, que era bem pequenininha, na ponta dos pés. Então a lamparina, que era pequenininha, iluminava pouquinho, ela servia passo a passo. Para a pessoa que estava caminhando perceber se tinha um buraco, se tinha um abismo, se tinha uma cobra, se tinha uma pedra. A palavra é para iluminar sempre, cada passo seu. E a história que Jesus conta das virgens, cada uma tinha a sua lamparina, mas o noivo demorou para chegar. Capítulo 25. Então, versículo 1 em diante: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lâmpadas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo na vasilha. Tinham reserva. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas, e as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo de vocês, que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Olha o momento aí. Fechou-se a porta. O noivo chegou. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor,
abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Aqui também acontece um momento. Elas não sabiam que horas o noivo ia chegar. Não tinha zap, não tinha localização em tempo real no WhatsApp. Aliás, muita gente não sabe disso, mas você pode no WhatsApp mandar sua localização em tempo real e a pessoa vai ver você viajando ou chegando. O único problema é que às vezes ele engana. Para a pastora, às vezes eu nem mando, que às vezes eu digo, estou chegando, aí ela olha, eu estou em outro lugar. O Esdras outro dia mostrou para mim, ele tinha mandado para casa e estava dizendo que ele estava no Nordeste. O WhatsApp deu uma errada geral na localização dele, mas não tinha naquela época. O noivo não tinha alguém que não avisava o horário, então todo mundo tinha que ficar pronto esperando. Elas dormiram e quando viram o grito, algumas perceberam que a lamparina estava apagando. E elas pediram para as outras. Essa passagem me faz pensar que muita gente, quando Jesus voltar, vão estar com a lâmpada apagada. Porque estão planejando, pensando, não, eu ando com o pessoal da igreja, eu ando com a pastora, eu ando com o pastor Macedo, eu ando com a Edna. Se eu precisar, ela vai me dar uma ajudazinha. É individual. Salvação é individual. Você precisa ter a sua lâmpada acesa e óleo de reserva. Não deixa ficar assim na reserva. Tenha sempre um pouco a mais. Cuide da sua vida espiritual, para que a sua vida tenha azeite, tenha óleo, combustível, para a sua lâmpada continuar ligada. Para que quando o noivo chegar, o noivo é Jesus, a sua lâmpada esteja acesa. Elas correram, foram comprar, que as outras tinham, mas tinham para elas. Se elas dessem metade para as outras, todo mundo ia ficar no escuro. Mas quando elas voltaram, a porta já estava fechada. Olha que o alerta que Jesus está dando agora a segunda vez na questão de Noé, a porta foi fechada e não dava para abrir mais. No caso aqui das noivas, das virgens, a porta estava fechada e não abriram mais. E aí Jesus continua, e nós temos outra passagem aqui no capítulo 25, versículo 1 a 13, das 10 virgens. Depois no capítulo 25, do 14 em diante, é a parábola dos talentos. Talento era um dinheiro da época. E diz a Bíblia que, versículo 14, olha como Jesus fala da sua volta. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1 talento, de acordo com a capacidade de cada um deles. Esse trechinho é muito importante. De acordo com a capacidade de cada um deles. Aquele homem deu 5 talentos para um, porque ele sabia que ele tinha capacidade de fazer alguma coisa com aqueles 5 talentos. Alguém disse que era mais ou menos equivalente a 3 meses de salário. 3 meses de trabalho. Um dinheiro que o patrão entregou para aquele homem, para ele cuidar. Para o outro deu 2, para o outro deu 1 talento. Versículo 18 diz: o servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar
com eles e ganhou outros 5 talentos. Ele deu um jeito de fazer aqueles 5 talentos crescerem. Ele fez alguma coisa. Quem era bom de negócio era o Alexandre. Ele vendia as coisas. Ele dava um jeito, uma época era calopsita, outra época era... Ele sempre dava um jeito de vender as coisas. Eu também sempre fui assim, sempre vendia minhas coisas. Né? Fazia pipa para vender, fazia avião para vender, ganhava o meu dinheirinho. Esse homem com 5 talentos, ele sai, negocia e ele ganha outros 5 talentos. Versículo 17, do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. E aí o que tinha 5, arrumou mais 5, disse, era 5, eu consegui mais 5, tá aí. O outro, eu tinha 2, consegui mais 2. E aí o que tinha um só disse, olha, eu sei que o senhor era mau, perverso, e eu o enterrei, está aqui o seu 1 talento de volta. E o patrão chama a atenção dele. Ele foi punido. Porque ao invés de enterrar, pelo menos ele tinha que ter dado aos banqueiros, porque eles dariam juros de volta. Mas da mesma forma, chega um momento que o patrão volta. E ele pede as contas. Um dia, Jesus vai voltar. E ele vai pedir as contas. O que você fez com o seu talento? O que Deus te deu? Qual é a sua habilidade? O que você sabe fazer? Está usando para Deus? Está dando o seu melhor? Note que o patrão não reclamou que o de 2 talentos só conseguiu 2 e não 5, que nem o outro. Porque a capacidade do que tinha recebido 5 era de pelo menos dobrar. Aquele que recebeu 1 talento, ele tinha a capacidade para conseguir mais 1, mas ele preferiu enterrar. O patrão tinha dado para cada um segundo a sua capacidade. A minha capacidade é uma. Se eu tiver com uma igreja de 5.000, eu vou entrar em parafuso. Já não é fácil. Ser pastor no Adelaide, imagina com 5.000. Mas tem gente que tem capacidade. Tem gente que tem capacidade para fazer coisas que a gente não sabe fazer, ou que a gente faz outras coisas. Alguns, quando vêm os relatórios que eu tenho que preparar por causa das ofertas missionárias do Brasil inteiro, alguns dizem, ainda bem que você está com os números. Eu ia ficar maluco fazendo o que você faz. Registrar entradas, saídas, pagamentos e tudo mais. Cada um tem a sua capacidade. Deus sabe a sua capacidade, Ele não vai cobrar de você o que Ele deu de capacidade para outros, o que outra pessoa tem a capacidade. Mas aquilo que você sabe fazer, faça. Porque vai chegar um momento que esse patrão vai voltar. E aí ele conta mais um. Mas tudo está ligado à capacidade de cada um. Depois em casa leia o capítulo inteiro, mas ali no capítulo 24, versículo 42 em diante, aí diz, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que vocês menos
esperam. A hora em que vocês menos esperam. Na hora que ele voltar, não vai dar tempo de fazer o que você tinha que ter feito. Não vai dar tempo de correr para os amigos e dizer, me leva junto. A hora que ele voltar, temos que estar preparados. Nessas passagens, em todas elas, nós vamos achar um alerta repetido. E o alerta é o seguinte: vai ter um momento. Só que esse momento a gente não sabe. As virgens não sabiam que hora o noivo ia chegar. A população lá em torno de Noé não sabia que horas Deus ia fechar a porta e mandar chuva. Esse servo que ficou com a chave da despensa não sabia que horas o seu patrão ia voltar. E também esses outros que receberam os talentos também não sabiam que hora o dono do dinheiro iria voltar. Como é que nós estamos? Como eu disse, hoje está mais perto que semana passada. Ele vai voltar. Ele prometeu voltar. Ele prometeu. Você crê em Jesus? Se você crê em Jesus, creia também nessa promessa. Ele disse que vai voltar. Ele foi preparar lugar. E quando ele for e vos preparar lugar, ele disse, eu voltarei, para que onde eu estou, estejais vós também. E quando ele voltar, qual é a promessa que tem na Bíblia? Os mortos em Cristo subirão primeiro, ressuscitarão primeiro, depois os vivos. Ontem eu estive no sepultamento do Leopoldo Demário, o segundo filho do pastor Felício Demário e dona Ildete Demário. Eu compartilhei de manhã, pastor Felício, quando ele ia para os acampamentos de adolescentes da Central, eles falavam o pastor Pozinho, que o cabelo era bem branquinho, então eles chamavam o pastor Felício de pastor Pozinho. E eles gostavam de ouvir as mensagens do pastor Felício, um senhorzinho já de 70 e poucos anos. Mas quando ele era mais jovem, ele fazia parte daquele grupo de evangelismo, meu pai, pastor Felício, pastor Oswaldo Cardoso, Dr. José Perucchi e Abner Maia, acho que alguns a Roberta conheceu. Eles tinham reuniões de oração. Numa noite apareceram todos na minha casa para orar com meu pai, mas ninguém telefonou para ninguém. Não tinha WhatsApp, não tinha Telegram, mas o Espírito Santo falou para cada um, vai na casa do Joaquim Lima. E aqui ele foi, falou para o outro também, vai na casa do Joaquim Lima. E todos chegaram na mesma noite, sem combinar, para orar. E nas orações, oravam uns pelos outros. Quando o pastor Felício foi pastorear em Cosmópolis, os 4 filhos se afastaram da igreja. Por causa dos companheiros, colegas de classe e tudo mais, se envolveram com drogas. Anos e anos depois, retornaram. Hoje um é pastor Jorge Demário, e os outros estão firmes no Senhor. Ontem foi o sepultamento do Leopoldo. Mas foi gostoso ali relembrar. O Luiz Demário mais velho era da idade do Samuel, meu irmão mais velho. O Leopoldo da idade do Manuel. O Jorge da minha idade. E a gente brincava na igreja. Hoje mesmo, quando eu contei que a gente corria muito na igreja, o Dudu estava lá atrás, ele fez assim. Como quem diz, vovô também corria na igreja? Corria.
né? Corria, e a gente entrava suado no final do culto, quando a gente ouvia que já estava no finalzinho, e a gente entrava engatinhando lá pela outra porta dos fundos, sentava no último banco, para fazer de conta que a gente estava lá o culto inteiro, como se meu pai não percebesse lá da frente, né? Porque a gente daqui da frente a gente olha tudo, tá bom? A gente percebe quem está, quem não está, mas a gente entrava engatinhando, suando, e a gente ficava lá como quem não tinha feito nada, né? O Leopoldo era companheiro de brincadeira do Manuel. Mas todos voltaram para o caminho do Senhor. Todos voltaram. Jesus prometeu que quando Ele voltar, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Não todos os mortos, mas os mortos em Cristo. Os que andaram com Cristo, entregaram a vida para Cristo, mas morreram antes da sua vinda. Esses vão ressuscitar primeiro. E os que estiverem vivos, quando Jesus voltar também, subirão, também terão um corpo novo. Mas nós não sabemos quando será isso. Amanhã? Não sei. Daqui a 5 anos, 10 anos, 50 anos. Daqui a 300 anos eu já terei morrido. Aí vou ser na primeira chamada, né? Vai ser tudo rápido. Eu quero estar naquele primeiro grupo, os mortos em Cristo. Por isso eu preciso vigiar, porque se eu morrer, eu preciso morrer em Cristo. Se eu morrer fazendo coisa errada, se eu me afastar do caminho do Senhor, o que vai acontecer comigo? Mas Jesus, em todas essas passagens, Ele deixa claro, vai ter um momento. E quando esse momento acontecer, não vai dar para resolver coisas não resolvidas. Tem alguma coisa para resolver na sua vida? Resolva agora. Resolva agora. Tem que acertar a sua vida? Acerte agora. Esteja pronto. E aí você vai descansar no Senhor e vai andar com Ele, dizendo, se Ele voltar hoje, estou pronto. Se Ele voltar amanhã eu vou fazer a minha parte para continuar pronto. Esteja preparado. Esse alerta que Jesus deixou bem claro em todas essas passagens é para nós hoje também. Aí no seu banco, embaixo da sua cabeça, esse alerta continua valendo. O convite continua valendo. A razão da igreja existir é pregar esse evangelho de que só Jesus Cristo pode salvar. Não adianta você ser uma pessoa boazinha, educada, fazer boas obras, isso não salva. Só Jesus salva. Só Jesus pode perdoar os seus pecados e te dar outra chance, de te colocar no caminho certo, e Ele é o caminho. Então hoje, diante disso tudo que Jesus falou, o que Ele estava deixando bem claro esteja pronto. Esteja pronto. Não deixe para amanhã. Não deixe para daqui a algum tempo para acertar a sua vida. Esteja pronto. Porque nós não sabemos o dia e a hora. Jesus hoje quer iniciar algo novo na sua vida. Talvez você está há um tempo já pensando, eu preciso
eu preciso mudar, eu preciso recomeçar, eu preciso ter a minha vida nas mãos de Jesus. Eu tenho coisas erradas, eu sei que estou errado ou errada e eu quero pedir perdão. Tem que pedir perdão para Jesus, porque Ele é o Salvador. Só Ele pode perdoar pecados, só Ele pode limpar a sua vida, só Ele pode apagar a sua culpa e te dar uma nova vida em Cristo Jesus. Só Ele, só Ele. Só Ele, mesmo que você tenha tido um passado com muitas coisas erradas, muitas coisas que talvez você tenha vergonha de lembrar, que talvez ninguém saiba na sua família, talvez só alguns saibam, mas outras pessoas não. Mas Deus sabe. Deus sabe porque Ele estava lá. Ele estava lá. E Ele quer perdoar. Mas para Ele perdoar, você é quem precisa ir a Ele. Você é quem precisa abrir a sua vida e convidar Jesus para ser seu Senhor a partir de hoje, seu Salvador a partir de hoje. Mas não quero que você faça isso por medo. Eu tenho medo porque Jesus pode voltar e me achar despreparado. Não faça isso por medo, mas faça isso por gratidão pelo que Ele tem feito, pela forma como Ele está te chamando, te dando chance, te dando tempo. Faça por gratidão pelo que Ele fez. Ele morreu na cruz no seu lugar. Eu é que tinha que morrer naquela cruz, você também, mas Ele substituiu cada um de nós. Você quer começar um novo tempo com Jesus hoje? Você quer? Se você quer, eu vou fazer algo que não faça muito tempo. Se você quer começar algo novo com Jesus hoje, não precisa nem saber o que é, só diga: Jesus, se o Senhor quiser fazer em mim, eu sei que eu preciso. Entra na minha vida, perdoa os meus pecados, me dá entendimento do que fazer daqui para frente, corrigir o que está errado, me ensina como corrigir, como acertar daqui para frente. Você não vai conseguir acertar primeiro para depois buscar Jesus. Você nunca vai conseguir sozinho. Mas se você deixar Jesus entrar, Ele vai fazer de dentro para fora a mudança. Vou fazer algo que não faça muito tempo. Se você quer hoje começar algo novo, uma vida nova com Jesus, fique em pé aí no seu lugar. É porque é uma questão de coragem. É uma decisão de coragem. Às vezes é fácil ficar no banco quietinho, mas a Bíblia também fala que nós temos que nos posicionar e confessar com a boca diante dos homens. Não se preocupe com quem está do seu lado. Se você precisa de Jesus, quer começar algum tempo novo com Ele, talvez você já fez essa oração lá atrás, em algum momento, mas você sabe que nas últimas semanas, nos últimos meses ou anos, você está fugindo dele. Comece algo novo hoje, aí no seu lugar, fique em pé. É importante esse passo de fé. E mais importante ainda para você mesmo, porque você vai pôr uma data no seu calendário. Você vai pôr um momento no seu calendário dizendo: nesse dia eu busquei Jesus e Ele começou algo novo em mim.
nessa data, 16 de julho de 2023, 19h41 da noite, eu entendi que eu precisava começar algo novo com Jesus. E eu abri meu coração para um tempo novo. Mas alguém, você quer algo novo com Jesus, você precisa dele, fique em pé no seu lugar. Fique em pé, nós queremos orar. Mas eu não vou insistir. Eu quero que você tome a decisão, não por pressão, mas por decisão. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que aquilo que o Senhor planejou para hoje, que o Senhor esteja realizando. Abençoa, Deus, a irmã Fabiana. Abençoa, Deus, que essa decisão possa marcar de uma forma especial sua vida. Mas, ó Deus, talvez tenha mais alguém que está segurando. Parece que tem um peso para não levantar do banco. Parece que está colado no banco. Colado. Parece que tem um visgo no banco. Ou talvez algumas perguntas na cabeça. E se eu entregar e depois não permanecer, o que os outros vão pensar de mim? Que tudo isso caia por terra, que tudo isso seja desfeito. E, ó Deus, obrigado porque o Senhor não depende do tempo do culto para tocar o coração das pessoas. Alguns o Senhor vai tocar mais tarde, talvez em sonho serão chacoalhados pelo Teu Espírito Santo com o entendimento, você deveria ter se levantado. Eu quero que você tome decisão, e alguns vão tomar a decisão em casa. Alguns vão tomar a decisão acompanhando essa mensagem em algum lugar, em algum dia, que nós não sabemos quando nem onde. Mas essa mensagem também vai alcançar pessoas que vão dizer: eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, eu preciso de perdão, eu preciso recomeçar. Alguns talvez vão dizer: eu já me batizei lá atrás, mas abandonei. Outros vão dizer: eu sempre tive vontade, mas sempre fugi. Alguns vão dizer: eu era da igreja, saí e agora eu estou de volta. Jesus aceita de volta e abençoa os que estão aqui, os que estão em casa ou no carro, onde quer que essa mensagem seja ouvida. Obrigado porque alguns vão orar dizendo: Jesus, me receba. Outros vão dizer: Jesus, me receba de volta, que eu possa voltar a ter aquele primeiro amor, aquela experiência pessoal, aquela vida com Deus, que eu volte a estar pronto para morrer ou para a sua volta, Jesus, porque nós não sabemos quando será. Obrigado por mais essa oportunidade de anunciarmos o Evangelho. Obrigado a Deus por todos que chegaram aqui hoje. E obrigado também a Deus por todos que vão ouvir essa mensagem. Porque o Espírito Santo vai trabalhar, ou hoje, ou mais para frente. Mas o Espírito Santo vai fazer lembrar coisas que foram mencionadas hoje aqui. O Espírito Santo vai fazer lembrar. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus tem colocado nas mãos de vocês, e vocês colocaram na igreja
inclusive gente de fora, de outros países, inclusive gente que nem da igreja é. Sabia disso? Tem gente que nem da igreja é que mandou dinheiro para cá como oferta. Então nós vamos trazer ao altar agora aquilo que você separou. É algo normal que a gente faz cada semana. Nós vamos trazer ao altar, depois vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Vamos trazer primeiro. Amém? Fui depositar a oferta e achei uma nota fiscal ali no chão. O pedreiro deve ter deixado aí. Do material de construção Santa Isabel. Coisas que compramos lá com os dízimos e as ofertas. Então a gente junta as notas fiscais, a gente manda para o contador, que a igreja presta relatórios, não só para o distrito, mas para a Receita Federal também. A gente tem que dizer quanto entrou, quais foram os pagamentos. Então, tudo isso é fruto de dízimos e ofertas. Pastora Lúcia tem algum recado? A Elisete vai chegar primeiro, por favor. Acho que está ligado. Boa noite, Pai Senhor. Amém. Só para lembrar que nós estamos no nosso jejum. Para você, individualmente, para a sua família, para a igreja e para a nação, no Brasil. Tem coisas que nós conhecemos com jejum e oração. Vamos continuar jejuando nesse mês de julho. Agora só para Deus abençoe. Deus continue. É muito fácil um dia só por semana. Jejum, cria esse hábito. Tem gente que só vai jejuar quando tiver problema muito sério. Não, jejum antes que o problema chegue, tá bom? Se você tiver uma vida de jejum, quando o problema chegar, você está mais fortalecendo em Deus. Você fala assim, Deus, você vai até livramento do barquinho que Salvação chegando. Então aprenda a jejuar. É muito importante que a igreja do Senhor jejue. E um dia por semana não é difícil. A gente sempre escuta sobre a igreja de Atos. A igreja de Atos jejuava 2 dias por semana, pelo menos. Nós estamos só de um dia por semana, não é muito fácil. Mas eu quero falar para vocês, amanhã os pedreiros terminam ali, e eu pedi já para o Minerval para deixar todos os bancos do lado de lá, porque na sexta-feira à tarde nós vamos louvar o templo. Amém? Se você está disponível, por favor, chega para ajudar. Sexta-feira à tarde, eu espero que esteja um sol daqui, para chegar rapidinho, para a gente não sofrer confusão. Dessa vez nós temos mais a parte da frente para lavar, temos o corredor para varrer, então tem mais coisas para fazer. Se você puder chegar, venha participar. Por meia horinha, 1 horinha, tá bom, tá? Então, a gente quer lavar tudo aqui, ficar limpinho para o próximo domingo. Então, os relacionamentos chegam, não tem pó, o pessoal chega mais cedo, o irmão da Zete lá aí, todo irmão da Zete chega de pó dos bancos, mas tem muita coisa para fazer. Então, chegue, sexta-feira à tarde, a gente vai ficar uma geral. Então, com tudo bem, tá bom? Amém? Ore pelo Brasil. A Jaqueline me mandou hoje uma reportagem que saiu no Jornal da Record, que lá na China, os nossos irmãos, se eles continuarem como cristãos, como é que chama? O tipo Bolsa Família de lá vai ser reduzido. Em alguns casos, retirado. Então, ou a pessoa tem o apoio do Partido Comunista Chinês, ou fica como cristão.
Então, ore. Não sabemos o que vai acontecer no Brasil com o passar dos anos. Nós estamos orando pelo Brasil, pelas igrejas. Sabia que eles tentam de todo jeito colocar o cristianismo como um monte de fóbicos, sempre nos acusam. E a igreja tem sido perseguida de várias formas. Então, ore pelo Brasil, ore pelas leis, ore pelas decisões. Aquele grupo todo que está em Brasília, no Senado, na Câmara dos Deputados, ou aqui em São Paulo, lá na Câmara dos Vereadores, aqui em Hortolândia, ou lá em São Paulo, Câmara dos Deputados Estaduais. O que eles decidem lá impacta a gente. A escola das crianças, que tipo de educação elas vão receber, os hospitais, que tipo de atendimento vamos ter, o transporte, tudo que eles decidem impacta em mim e em você. Nós fazemos parte da vida em sociedade, então nós temos que orar para que eles tomem decisões certas. Porque o que eles querem, muitos deles, é fechar as igrejas. Impedir que as igrejas cresçam. Ore pelo Brasil. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo alerta desse capítulo 24 e 25 de Mateus que Jesus deu naqueles dias, mas que servem para o Yuri hoje, servem para o Davi, servem para todos nós, e que temos que estar preparados. A Laura também tem que estar preparada. Todos nós temos que estar prontos, porque a gente não sabe que dia Jesus vai voltar, que hora Jesus vai voltar. Que enquanto Jesus não voltar, que a gente viva uma vida conforme o Senhor quer, ó Deus. Que nós, como igreja, façamos a nossa parte. Que a gente consiga trazer mais gente para ouvir a palavra, mas que também, por onde andarmos, que a gente também leve a palavra no trabalho, na vizinhança, na família, na escola, que a gente também leve a palavra, para que lá algumas pessoas também tomem a decisão de se entregar para Jesus. Nos alerta, ó Deus, se estivermos saindo dos teus caminhos, que o Espírito Santo nos convença de que precisamos retornar. Em nome de Jesus que oramos, pedimos a tua bênção sobre as finanças da igreja e sobre as finanças de cada um desta igreja, os que são daqui há muito tempo, os que chegaram agora, os que visitam de vez em quando, as finanças de cada um. Abençoa, Senhor, ensina como usar, para que a gente não caia no consumismo, nem mesmo no espírito de miséria, mas que a gente saiba usar de forma certa o que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Obrigado pelo avanço na construção essa semana. Continuamos pedindo a tua bênção sobre os homens que têm trabalhado aqui, que eles sejam impactados por estarem trabalhando aqui dentro desta igreja, assim como o Minerval tem sido impactado, que os outros que trabalham com ele também sejam. E também a vizinhança, que eles olhem e percebam que a igreja está crescendo e investindo aqui, para que vidas sejam alcançadas. Em nome de Jesus que oramos, e que a graça salvadora de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada um de nós, de agora e para sempre. Amém? Terça-feira, tempo de oração. Tem gente de longe que participa, gente, até de outros países. Então, se você não está participando, entre no link. Aquela irmã que fez aniversário hoje, Tânia Fasseber,
é amiga da Salvina e ela participa conosco. Ela é de outra igreja lá, mas toda terça a irmã Salvina entra. A irmã Salvina também é de outra igreja, mas faz parte da igreja online. Acompanham a gente aqui. Então, terça-feira. Na quinta, estudo da palavra. E semana que vem, sexta-feira, mutirão aqui na igreja. E domingo, estamos de volta. Amém? Deus abençoe. Vão na paz do Senhor. Tem chá lá atrás. Então, aproveita um chazinho antes de ir embora. Não tenha pressa de ir para casa, tá bom? Aproveita esse tempinho.